Olá, estamos iniciando mais um boletim do Desafios da Soja. Vamos falar sobre doenças e a pressão de ferrugem que preocupa produtores e pesquisadores neste ano. Comigo, a participação do pesquisador e fitopatologista da CCGL, Carlos Pisolotto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Leonardo e amigos ouvintes. Um prazer estar conversando com vocês mais uma vez para trazer um pouco sobre o cenário de doenças, né, especialmente a ferrugem na cultura da soja. Prazer é todo nosso. Pisolotto, como é que está o cenário de doenças no Rio Grande do Sul esse ano? Primeiro ponto que a gente precisa destacar, né, Leonardo e amigos ouvintes, é que esse cenário de doenças ele é muito distinto, principalmente comparado com os dois últimos anos, né? Nós vemos de duas safras de baixa pressão de doenças, de estiagem, né? Anos aí de baixas produtividades. E neste ano a gente tem uma dinâmica de clima totalmente distinta, que é um ano de El Niño, onde eu tenho ocorrência de chuvas acima da média nessa região do sul do Brasil. E isso vai impactar diretamente na dinâmica dessas doenças, né? Diferentemente dos dois últimos anos, a gente vai ter essas doenças iniciando mais cedo, né? E aí falo a questão das manchas foliares também, né? Septória, septóspora, questão da antracnose e principalmente a ferrugem, né? Que onde a gente já observa em algumas lavouras comerciais aí semeadas em outubro, já encontramos alguns focos de ferrugem. Com relação ao atraso da semeadura, vai ter algum impacto na pressão de ferrugem? O produtor precisa ficar atento devido a esse atraso que ocorreu? Com certeza, né? Há uma distinção bem grande, né? Principalmente ao comparar os últimos anos, né? Quando a gente tem grande parte das semeaduras já nessa segunda quinzena de outubro, primeira semana de novembro, né? Onde tem a maior concentração. Mas neste ano nós temos atrasos importantes, né? E trago um dado bem interessante da gente observar, que em 23 de novembro a gente fez um levantamento com as cooperativas, né, as 30 cooperativas que a gente trabalha hoje no estado, e nós tínhamos aproximadamente 25% da área de soja do estado semeada. Se nós compararmos com o mesmo período, né, no ano passado, nós tínhamos 55%. E a média histórica no nosso estado, nesse mesmo período, de 23 de novembro, é em média de 63%, 65%. Então, a gente tem atrasos consideráveis. Isso vai impactar diretamente, né, numa maior pressão de inóculo nesses cultivos aí mais do TAC. Tem toda a questão do Paraguai também, né, como importante produtor de soja, estado vizinho nosso, né, onde grande parte da soja é semeada em agosto, né, até setembro, por exemplo, até final de setembro aí, eles tinham 80% da área cultivada, né. Grande parte dos cultivares aí, 5947, 5909, né, esses cultivares que a gente tem aqui também. Então, esses materiais semeados aí em setembro, principalmente, né, vou colocar assim, entre agosto e setembro aí, esses materiais estão entrando em maturação fisiológica, né, mês de dezembro, e janeiro o pessoal já vai realizar a colheita lá, né. Então, tem uma nuvem de esporos que é liberada para a atmosfera, né, e por meio dessas correntes aéreas vai estar adentrando no Rio Grande do Sul aqui, né, principalmente pela região noroeste. Questão do inverno com poucas temperaturas baixas ocasionou aí um aumento de plantas involuntárias que permaneceram nos campos de produção e com inóculos de ferrugem, né? Como vocês têm observado isso e qual a importância desse fator na pressão de ferrugem? Bem importante sua pergunta, principalmente porque, né, neste último inverno nós não tivemos a ocorrência de geadas, né, com grande intensidade. Isso favoreceu, né, a ocorrência, né, ou a manutenção, vamos colocar assim, de plantas hospedeiras de soja, né, a soja guaxa, e serviu de fonte de inóculo para a multiplicação da ferrugem, né. Então a gente tem aí uma fonte de inóculo, né, que permaneceu, né, principalmente desde o safrinha, né? A gente colheu a soja safrinha, não teve ocorrência de geada, né? E esse inóculo aí permaneceu ativo no campo. Vocês têm uma ferramenta bem importante aí, que é o coletor de esporos, né? Que faz parte da Smart Copy, né? Me corrige se eu estiver errado. Mas qual a importância desse monitoramento e o que ele está disponibilizando de dados até o momento? Bom, esse projeto ele foi iniciado, né,
em outubro de 2021, onde a ideia era a gente trabalhar com monitoramento de esporos, né? A gente tem hoje alguns outros projetos dentro do estado, né? Mas além de monitorar o esporo, né? É muito importante monitorar os esporos, obviamente, mas também pensar um passo à frente, né? Trazer a questão dos modelos de previsão, né? Onde a gente combina os dados do monitoramento do esporo desses 25 locais, lá da abrangência 17 cooperativas, a gente combina esses dados com condição climática observada, né? Dados climáticos horários, associado a isso, dados climáticos de previsão, né? A gente tem um pacote aí que a gente utiliza com dados climáticos de previsão no tempo. Então, nós combinamos essas ferramentas, né, e trazemos dentro da plataforma SmartScope o modelo que traz o risco de ocorrência de ferrugem. Preciso de bastante atenção nesse momento pelo seguinte: o modelo, né, ele não pode ser usado como ferramenta para tomada de decisão de aplicar ou não fungicida na cultura da soja. A gente tem todo um complexo de doenças ocorrendo simultaneamente no campo, né, muitas vezes, questão foliar, tracnose, que a gente já comentou, né? E então ele serve como alerta, né? Então, dentro do SmartScope, os associados aí, né, que hoje passam já de 11 mil, né, quase 12 mil associados dentro da plataforma, onde a gente traz o risco de ocorrência da ferrugem, né, em 3 diferentes níveis, né, baixo, médio e alto, né, para as diferentes regiões do estado. Então, é uma ferramenta que tem como função alertar ao produtor rural, né, para o risco de ocorrência da doença. E como se encontra esse parâmetro de risco hoje? Bem elevado, né, principalmente porque pela dinâmica de chuvas, né? Nós temos aí ocorrência de chuvas de maneira generalizada nesses últimos dias no estado, né? Então, nós temos observado aí condição climática favorável ao desenvolvimento da doença, né? A considerar que nós já temos fontes de inóculo no campo, né, principalmente, né, como já mencionei, esses materiais de outubro, né, são mais uma fonte aí onde a gente tem essa produção do inóculo, né. Então, associado a uma condição climática favorável, a gente tem visto, né, principalmente nos nossos monitoramentos, a partir dessa segunda quinzena de outubro, um crescimento no número de esporos. Isso em todas as regiões? Olha, a gente tem observado a ocorrência de esporos praticamente em todos os coletores, né? Mas aqui nessa região norte, principalmente, né, vou colocar assim, região norte, noroeste do estado, Missões, a gente tem visto um crescimento mais elevado, né? Crescimento mais significativo, quando comparado, por exemplo, a metade sul, né? Mas a gente tem encontrado também, aí, nos coletores que a gente tem na metade sul, a gente tem encontrado esporos também, só que no nível mais baixo. Com relação a manejo, então, a essas doenças, Pizzolotto, o que vocês têm observado na pesquisa e o que você tem, então, para passar para o nosso ouvinte? É importante, num ano como este, né, como eu já mencionei, que a gente tem uma dinâmica de doenças distinta dos últimos 2 anos, que a gente inicie cedo, né? Inicie cedo e bem, né, utilizando as melhores ferramentas. Essas aplicações dos estágios vegetativos são muito importantes, né? A gente precisa sempre ter em mente que quanto mais a gente atrasar o aparecimento dessas doenças na lavoura, né, quanto menos eu tiver que conviver com essas doenças durante o ciclo da cultura, meu problema, vou colocar assim lá no final, ele vai ser menor, né? Se eu tiver que conviver com essas doenças já desde o estabelecimento da cultura, eu vou ter uma maior dificuldade de controle e, consequentemente, né, as minhas produtividades vão ser mais baixas. Então, é muito importante a gente começar cedo, começar bem, principalmente trabalhar com intervalos regulares entre uma aplicação e outra, né, intervalos curtos aí, no ano como esse, 14, 15 dias. Outro ponto importante, usar multissítio em todas as aplicações, né, pensando aí espectro de controle, toda a questão de resistência que a gente já tem aí, pensando nos sítios específicos, né. Outro ponto importante, rotacionar grupo químico, rotacionar ingrediente ativo dentro do mesmo grupo químico, né, falando da questão dos triazóis, né. E um outro ponto que a gente precisa chamar a atenção também são os reforços com morfolina, né, principalmente aí nos cenários onde eu tenho uma maior pressão de doença, já, né, principalmente alguém entrou atrasado, né, é uma importante ferramenta curativa que a gente tem. Mas falando em questão de preventivo curativo, né, é muito importante que esse ano a gente seja mais preventivo, né, que a gente comece mais cedo, né. Como eu disse, retardo o aparecimento dessas doenças no campo, né, que eu consiga, quando a cultura fechar entre linha, eu ter, né, esse bacheiro limpo.
Essa questão da morfolina que você falou, do produto curativo, a partir de que momento eu posso utilizar ele? Porque, assim, a gente às vezes sabe que o produtor não tem a possibilidade ideal de entrar na lavoura devido à chuva, né? Ele projetou um programa de controle e às vezes a chuva não possibilita essa entrada, né? E ele pode entrar com curativos aí para fazer essa, digamos, essa substituição ou esse compensar essa entrada que ele não conseguiu fazer? É muito importante num ano como esse a gente trabalhar com produtos preventivos curativos, né? O que eu digo quando eu estou falando em preventivo curativo? Preventivos, multissítio, carboxamida, citrulina. Curativo, triazol, triazolitiona, né? Exemplos clássicos, tebuconazol, proteconazol. Então é muito importante nesse ano, principalmente se eu estiver entrando atrasado, né? O que vai acontecer muitas vezes. Então, principal mensagem, como eu disse no início, né? Começar cedo, né? Não pagar para ver, que esse ano a gente vai perder muita soja por ferrugem, quem pagar para ver, né? Começar cedo, utilizar as melhores ferramentas, trabalhar com intervalos seguros, né? Como tu mesmo bem colocou, esse é um ano mais chuvoso, frequência de chuvas mais acentuadas, né? Então é muito importante quando estiver completando 11 dias de uma aplicação, 11, 12 dias da minha última aplicação, e eu tenho um período chuvoso pela frente, eu vou trabalhar no intervalo aí, até mesmo reduzido, né? Daquele mês que eu falei com 14, 15 dias. É preferível que eu trabalhe com intervalo reduzido do que eu vou trabalhar com 18, 20 dias aí de intervalo, né? Que aí o meu residual já se foi, eu abro uma janela importante aí para infecção, para multiplicação do patógeno, né? Então, bem importante a gente considerar essa questão dos intervalos. Um outro ponto interessante, né, Leonardo, dentro desse manejo, é a questão da utilização dos multissítios, né? A gente tem uma frequência de chuvas, como já foi mencionado, né? Uma frequência de chuvas aí maior nesse ano, né? Em um curto espaço de tempo. E os multissítios, eles não são absorvidos pela folha, né? Então, a tendência é que eu perca mais produto nesse ano, né? Vou colocar assim, né? E aí, o que acontece? Eu preciso trabalhar com intervalos reduzidos e até mesmo doses maiores, né? Doses crescentes desses multissítios, né? Seja aí, principalmente mancozeb, clorotalonil, né? Que são os mais visuais em que a gente vem trabalhando. Então, são alguns pontos que a gente precisa estar atento, né? Dentro da construção desse manejo. Certo, Pisolotto, agradeço muito a tua participação aqui no Destaque Rural e a gente está sempre à disposição aí para vocês trazerem informações e conversar com a nossa audiência e difundir a pesquisa e o trabalho que vocês realizam aí na CCGL. Não, eu que agradeço, né, Leonardo? A gente sempre está à disposição também, como CCGL, instituição de pesquisa, né, para estar auxiliando e trazendo informação ao produtor rural, né? E agradeço também, né, a confiança do nosso trabalho em poder estar trazendo a informação, falando desse projeto importante aí que a gente vem desenvolvendo já há 2 anos aí, junto com as cooperativas, né, que é a questão de monitoramento de inóculo de ferrugem e os modelos de previsão. Tá bem? Um abraço a todos, bom final de ano, né, um bom Natal a todos, e a gente segue aqui à disposição para auxiliar o produtor rural e técnicos aí para as melhores tomadas de decisão dentro dos manejos. Igualmente, boas festas aí e que 2024 seja um ano muito bom para todos nós. Excelente, eu que agradeço, Leonardo. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo, o Desafios da Soja está disponível no portal Destaque Rural. Lá você encontra diversas informações a respeito do acompanhamento da safra de soja 2023-2024 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também você encontra conteúdos no YouTube, Facebook e Instagram do Destaque Rural. Também encontra podcasts no Spotify. Um abraço a todos e até a próxima. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.